pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo Pozinato e você está no canal da Mosaico. Seja bem-vindo, tá? Nesse vídeo eu vou falar e vou demonstrar como é que você pode decorar a sua casa, o seu ambiente, seu espaço com mosaicos, tá? Vou passar um pouquinho da história do mosaico, do porquê que ele existe na nossa civilização, como é que ele foi usado ao longo do tempo e como é que ele é usado hoje, quais são os tipos de mosaicos principais, em termos de design, quais são os desenhos que as pessoas mais usam, quais são os materiais que as pessoas mais gostam e quais locais da casa colocar, quais são os modelos que as pessoas mais se interessam. Então é isso, bem-vindo e vamos lá, vou começar. Então, o mosaico ele tem uma origem no Egito Antigo. Tá? Então olha só, tem até um quadro aqui que eu vou trazer, ó, como ilustração, tá? Que é baseado no mosaico egípcio, que estava no amuleto da múmia de Tutankhamon. E esse mosaico aqui, olha só, é bem uma cópia, porque usa esse fundo ouro e tem algumas pedras ali, inclusive, que eu usei iguais, como a obsidiana. Tá? Então, assim, esses mosaicos eram feitos no Antigo Egito, com joias peitorais e gargantilhas para decorar a beleza, vestir os faraós, né? Com o tempo, então, esses mosaicos se tornaram gargantilhas cada vez maiores. Depois começaram a fazer caixas de joias com mosaicos, então joias sobre madeira. Quando vê o mosaico foi para as paredes de alguns templos, como o mosaico famoso, o mosaico da pirâmide de Saqqara. Então, quando os gregos entraram no Egito e pegaram a cultura egípcia, gostaram dos mosaicos e levaram para a Grécia, então, sobre a forma de mosaicos na arquitetura. Eles deram mais um salto, começaram a fazer pisos de mosaico. Depois, quando os gregos, os romanos entraram na Grécia, dominaram a Grécia e conheceram a cultura grega, eles se interessaram, gostaram e trouxeram para Roma e para o Império Romano essa técnica tão interessante, e então começaram a usar para fazer os mosaicos, os mármores cortados nas formas quadradinhas que a gente conhece até hoje. Então, assim, o nosso ateliê, que é baseado nos mosaicos, o estilo mosaico romano, até hoje usa essa linguagem que o romano desenvolveu, de pegar mármores e cortar em formatos quadradinhos para poder trabalhar ele, e aí tu faz qualquer imagem. Então, é isso que acontece, né? A gente traz essa técnica milenar e até hoje ela é utilizada. Bom, onde é que elas eram utilizadas na antiguidade e hoje, tá? Então, assim, na época da Roma Antiga, os romanos faziam grandes edifícios públicos, como, por exemplo, as termas de Caracalla. Então, sabe-se que as termas de Caracalla eram um complexo onde as pessoas iam lá tomar banho, tipo umas banheiras com várias temperaturas, aí tinham vários tipos de tratamento para relaxar, para tonificar a musculatura, para se limpar, etc. E também em volta tinha tipo um shopping, na época, uma feira. E aquele saguão, então, é feito com aquele mosaico enorme. E as pessoas da antiga Roma viam aquilo. Os palácios também, as estruturas palacianas, então para quem for a Roma e for no Coliseu, vê que ao longo daquela via, que tem o Palatino e tem toda aquela estrutura dos palácios antigos, tu vai ver que ainda hoje dá para ver, da própria avenida ali, nem entrando muito, dá para ver de longe vários trechos que ainda tem mosaico. Então, nos palácios eram usados muitos mosaicos, porque é um espaço especial. E nos templos e estruturas templárias, porque sendo o deus, determinado deus, um deus especial, então ele tinha que aquele espaço era um espaço sagrado. Então as pessoas você já deve ter ouvido falar você está pisando em solo sagrado, né? Então aquele espaço, aquele solo, ele é decorado com algo que identifica aquilo como um espaço especial. E o mosaico, então, com uma técnica mais elaborada até hoje para colocar em pisos, colocar em decoração, era usado desde aquela época. Tá? Então, o que acontecia com as pessoas que construíam suas casas, seus palacetes, ou até casas mais de todos os tipos? Eles viam toda essa estrutura acontecendo na cidade e também queriam ter na sua casa uma miniatura daquilo. Daí que surgiram, então, os mosaicos de hall de entrada. Desde a antiga Roma, os muito mais abastados decoravam salas inteiras, como a Piazza Armerina, né? A Vila Armerina na Sicília.
Mas o pessoal ali que dava para fazer alguma coisa, botava somente o mosaico no hall de entrada, tá? Isso é importante desde então, porque aquilo marca a tua personalidade. Se a tua casa tem um mosaico na entrada, além daquela energia toda que emana a pedra, a mandala que foi escolhida, toda a mandala emana uma energia, ela também é a tua personalidade. Você escolheu, você colocou, e aquilo ali acaba criando uma divisão entre o espaço profano, que é tudo aquilo que acontece fora da tua casa, e o teu espaço sagrado da tua vida, o teu chão, que é tudo aquilo que acontece para dentro da tua casa. Então a mandala está ali marcando essa divisão, né? Daquele momento que você está na rua, no espaço profano, e aquele momento que você vai entrar na sua casa. Bom, agora eu vou falar então um pouco aqui no Brasil, quais são os 6 modelos, os 6 tipos, né? Estilos de modelos, que são os mais usados, tá? Então tudo aquilo que a gente percebeu que as pessoas aqui no Brasil elas consomem de decoração, de mandalas, estão divididas em 6 categorias. Quais são elas? Primeiro, mandalas do tipo indiana ou tipo oriental. Tá? Essas são reproduções suaves daqueles estilos de mandalas indianas, que todos eles representam, no fundo, terminam em representar uma flor de lótus vista de cima, com as suas pétalas abertas, que tem um significado espiritual. Além desse significado espiritual e da mandala clássica, como a gente conhece, essa é a mandala indiana, ela tem cores muito suaves, uma combinação de cores interessantes, e ela tem uma propriedade calmante. Visualmente é uma propriedade calmante. Então aqui no Brasil as pessoas adoram, tá? Por exemplo, isso é uma característica do Brasil, tá? Na Itália já não. As pessoas não têm esse hábito mesmo, já vão usar estilos mais romanos ou estilos mais renascentistas, coisas mais locais, tá? Mas aqui no Brasil a gente tem essa característica de gostar, de utilizar as mandalas orientais como decoração, tá? Depois, o segundo estilo mais utilizado, florais, tá? Floral também é um outro clássico no mosaico, desde a antiguidade. As pessoas gostam de reproduzir essa estrutura vegetal em floral, em mandalas ou em mosaicos e trazer dentro de casa. É um estilo provençal, né? Isso sempre é muito agradável. É também calmante, suaviza o ambiente, dá refinamento, dá luxo para o espaço. Bom, depois, o terceiro estilo que das categorias dos que mais são feitos são, então, os geométricos estilo greco-romano. Essas geometrias são geometrias bem simétricas, simetria de 4 ou 6 ou 8 partes, geralmente. Elas usam muito a voluta, que é essa forma espiral, assim, ó, tá? Faz a voltinha aqui, depois a voltinha aqui, isso aqui é uma voluta. Então esses mosaicos, essas geometrias greco-romanas usam muito o repertório da voluta, repetido de várias maneiras. E eles são geométricos, eles dão uma sensação de ordem e organização, domínio. Uma coisa parecida com o barroco, com a época barroca, né? Dominar a natureza, organizar a natureza e colocar dentro de geometrias conhecidas. Bom, depois vem toda essa variedade aí dos simbológicos religiosos, tá? Tudo aquilo que a gente faz que é simbológico ou religioso a gente coloca nessa categoria. Por exemplo, alguns específicos como a Estrela de Davi. O pessoal gosta de Estrela de Davi, lá pelas tantas... O dragão, da plastanta, a cruz de São Bento, todos esses simbológicos religiosos estão nessa grande categoria, que inclui essas variedades que estão a reboque dos credos pessoais, né? Então a pessoa tem o credo que o nó de Salomão é uma coisa que remete ao valor dele, ao valor que ele tem, então ele bota isso na sua casa como um... Então aquele modelo vem a reboque do credo pessoal, ou Estrela de Davi, porque lembra uma etnia, que é a sua etnia, e aquela Estrela de Davi com significados faz um bem para ele, então todo mundo... Ou a Cruz de São Bento, é clássica, né, que o pessoal usa muito em amuletos, a gente faz também em mosaicos muitos, que ela espanta energias negativas, né? Tá? Então, depois ainda vem essa categoria, que é a quinta categoria, que são essa mistura de modernos, minimalistas e contemporâneos. São mosaicos feitos com linhas simples, geralmente concêntricas, repetição de linhas e texturas, geralmente cores suaves, pouco contrastantes, que dão esses mosaicos mais neutros, né? Criam esses mosaicos que não pendem para nenhuma dessas outras estilos. É um mosaico bem neutro, praticamente se expressa com linhas, tá? E para finalizar, então,
um dos mais, que é um dos 6, né, dessas 6 categorias que a gente enquadra, mas é um dos mais pedidos, mais clássico da humanidade, Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, nossa, eu tenho vídeos que eu fui pro Egito e achei Rosa dos Ventos desenhada nas paredes dos templos, remetendo a 2000 anos antes de Cristo. Então o conceito, né, do Rosa dos Ventos de orientação, a própria pirâmide, se for olhar bem, ela tem, né, nítido, norte, sul, leste, oeste, e as pontas apontam para os ângulos intermediários. Então assim, e esse símbolo depois ele virou um quadrado, um círculo na verdade, com uma cruz no meio, né, que quer dizer norte, sul, leste, oeste, tá? E depois ele foi se dividindo mais até virar um símbolo de navegação e uma orientação para navegação, né? Noroeste, sudeste, enfim, toda aquela Rosa dos Ventos que a gente conhece hoje. Então, Rosa dos Ventos, lembra aí, é um clássico da humanidade. O que ele significa? Orientação, firmeza, força num rumo certo, cristaliza as suas conquistas naquele ambiente, né? Então, geralmente as pessoas compram uma casa, conquistaram aquela casa e botam a Rosa dos Ventos para cristalizar. Essa casa é minha, é meu chão, é meu norte, meu sul, tá? Bom, agora, como eu prometi para vocês, eu vou mostrar quais são os lugares da casa que as pessoas colocam os seus mosaicos, tá? Então a gente divide primeiro por estilo, né? Por tipo, tá? Então vamos falar do tipo mosaico para aplicar no piso, que é o que mais da metade do que a gente produz aqui, 50% a 60% todos os anos, é esse estilo de mosaico. O mosaico é feito em cima de uma tela, ele vai embalado numa caixa de papelão e madeira, e aí a pessoa aplica lá no piso dela, tá? E esse tipo de mosaico, que é mosaico para piso, geralmente mais da metade de toda essa categoria é colocada em hall de entrada. Pelo mesmo motivo que eu expliquei lá antes, né? Que as pessoas colocam os mosaicos no hall de entrada como marcação do seu espaço, da sua personalidade e uma divisão daquilo que é o espaço profano que está fora da casa dela, para aquilo que é o espaço sagrado para ela, que é o dentro da casa dela. Então, o mosaico ali no hall de entrada vai te emanar uma energia que vai te ajudar a fazer essa distinção e deixar os problemas do trabalho lá no trabalho e curtir a tua vida doméstica dentro da tua casa, tá? Então, esse é o piso, né? Agora nós temos uma outra forma de mosaico que a tecnologia nos permitiu, que é que nós temos aqui, ó, a mandala de parede, tá? Ela não está colocada no piso, ela está colocada na parede. Pode ser de duas maneiras, ou que assim como o piso que vem numa tela, a gente pega e coloca cimento na tela e aplica diretamente na parede. A outra forma é que a gente faz ele em cima de uma placa cimentícia, tá? E bota um gancho. Isso só dá até 1 metro, mandalas de 1 metro. Maior que 1 metro não dá para fazer a estrutura, tem que colar direto na parede, tá? Então as mandalas de parede são uma outra forma de decorar a casa com mosaicos, tá? Depois, as piscinas, tá? Elas são um pouco... Aqui no Brasil não ganha muita atenção a piscina, mas na Europa e no Oriente Médio ela é muito usada. A turma lá reveste piscinas inteiras de hotéis, fundo, parede, nossa, fazem espetáculos, tá? Aqui no Brasil ainda isso aí está incipiente, então as pessoas colocam uma mandala, geralmente uma mandala bem no centro, no fundo da piscina, ou alguma mandala na parede perto da queda d'água, ou bota alguns golfinhos, às vezes a gente faz o golfinho, o pessoal aplica golfinho um que outro, né? Tá? Depois, formas de arte, painel, quadro ou arte sacra, né? Então esse aqui, ó, como eu mostrei anteriormente, tá? Isso aqui é uma forma de mosaico arte, tá? Tu vê que ela é feita com mais detalhes, ela segue linhas e desenhos mais complexos, tá? Então, ó, vou botar aqui no lugar. Isso, ficou bonito. Então, assim, esses quadros e painéis, tá? Quadros a gente considera até o tamanho de 1,20 por 1,20, acima disso a gente considera painel, tá? Eles são usados para decorar as casas nos seus diversos espaços, tá? E dentro dessa categoria tá também as artes sacras, tá? Tem pessoas que compram santos, pedem pra gente santos para colocar em alguns espaços dentro das suas casas, uma parede, uma capelinha, e também todo aquele nosso trabalho que nós temos com as igrejas, arte sacra nas igrejas, que a gente reveste fachadas inteiras de igrejas, altares, enfim, tá? E a outra forma interessante de decorar a sua casa está aqui, ó. Olha só, uma mesinha de mosaico, tá?
Então, a mesinha de mosaico, vou trazer ela pra cá. Olha aqui. Tá? Então assim, dá pra fazer a mesinha de café, de refeições, de jardim, tá? Isso só foi possível por causa da tecnologia. O mosaico, desde essa história que eu contei pra vocês, dos romanos, que é 500 a.C. até 1500, não se tinha tecnologia, não se tinha vontade ou gosto de fazer mesas, tá? Aí na Renascença, no 1500, então, se passaram 2000 anos. Na Renascença surgiu a vontade de fazer mesas com mosaicos, de pedras, de vários tipos, tá? E então as pessoas passaram a usar essa técnica, e de lá para cá evoluiu mais ainda. Então nós temos muitas tecnologias que nos permitem fazer uma borda firme com colantes especiais, tal. Quando é pedra a gente alisa ela com lixas e tal, né? Deixa ela agradável para o uso, e aí a gente pode fazer esses mosaicos que são lindos, como esse aqui, né? Em mesas e usar para refeições, tá? Então, agora, quais são os materiais que a gente usa para fazer os mosaicos, tá? Bom, existem vários, tá? O meu ateliê se dedicou a fazer praticamente dois estilos, tá? Ou nós fazemos com mármores e granitos, com pedras, tá? Ou nós fazemos com cerâmicas e porcelanas. Quais são as características de cada um desses estilos, tá? Pedra, ele é o mosaico clássico. O mosaico da Roma e da Grécia eram mosaicos feitos com pedras. Então nós estamos mantendo o mesmo estilo, ou seja, está mantendo a tradição quando a gente usa o mesmo material, né? Tá? A pedra é um material super difícil de trabalhar. A gente recebe a pedra bruta, pedaços grandes de pedra bruta. Tem que passar em serras específicas de marmoraria. Tá? Serras barulhentas, com disco diamantado especial, com uma rotação muito alta, é um trabalhoso, é cansativo, dispendioso trabalhar pedra, tá? Por isso que ele é um objeto de luxo, né? Então ele dá realmente muito trabalho, né? Só que o resultado é realmente uma obra, olha só, né? A gente pega a pedra da natureza, de várias cores, corta elas e monta trabalhos incríveis. Então o resultado é grandioso, né? Tá? Agora a cerâmica e a porcelana. Por que a gente usa a cerâmica e a porcelana? Porque tem pessoas que gostam de cores bem intensas, tá? Cores fortes. Isso é uma característica também do brasileiro, né? Ele gosta de cores vivas, vívidas, tal. E a cerâmica e a porcelana, por ser vitrificada, essa cor fica intensa, fica viva. Enquanto a pedra tem cores mais pastéis. Então a gente usa a cerâmica e a porcelana para fazer trabalhos com mais cor. E, de certa maneira, ela é mais fácil de trabalhar do que a pedra, porque por ser um material industrializado, ela vem em pedacinhos, né, de 10 por 10 tal, e a gente já bota direto nas bancadas de produção. Não passa por todo esse processo trabalhoso de serras marmoristas que eu falei para vocês. Já entra prontinho para trabalhar, então ele é um pouco mais fácil, por isso ele também tem uma vantagem que tem um preço um pouco mais acessível. Tá bem? Bom, agora nós vamos falar dos 4 modelos que mais tocam as pessoas. Os 4 modelos que a gente mais vende aqui na Mosaico são eles: o vitral árabe, que é um modelo espiritual fortíssimo, tá? Eu criei ele em março de 2011. Criei ele baseado nos mosaicos não, nas mandalas árabes e nos desenhos decorativos das paredes dos templos e casas árabes, com aquela coisa, a forma em cúspide, né? Aquela coisa que faz assim, por exemplo, tu viu uma mesquita que tem aquele cebolão em cima, isso se chama forma de cúspide. Então ela é baseada nessa forma em cúspide, ou seja, tem esses sinuosos e bonitos desenhos arabejantes, sendo que ela tem um significado espiritual muito notável, muito evidente, que é o sol emanando sua energia com seus raios. Então ela parte de um tom amarelo e emana através dos raios laranjas, e o fundo vem parte do vermelho, passa pelos azuis e termina em verde. Então dá bem essa ideia de alguma energia que está se propagando, né? Sucesso total. O outro modelo que é muito sucesso aqui no ateliê é a árvore celta. E ela tem um significado espiritual muito interessante. Ela tem essa coisa da ligação do mundo espiritual, que é a copa, né? A energia solar, a energia, com as raízes, que é a terra. Tá? E essa equivalência, essa coligação, correlação entre o mundo espiritual e o mundo físico, a gente tem a consciência que de fato essa relação existe. A árvore celta representa isso. É um modelo muito bonito, além de ter também nela uma estrutura em volta, que significa proteção. Vale a pena ler o significado dos modelos, tá? Bom,
O outro modelo que agrada muito a turma aqui, é um sucesso, são os florais, tá? Esse aqui é um deles, tá? O Fiorellini. E o outro que vai muito bem também é o Floral Veneza. Esses modelos é sucesso total. Porque tu desenha e traz a natureza para dentro do teu ambiente. E aquela flor ali nunca desabrocha. Ela tá sempre viva, né? Então é muito bonito, agrada muito a turma aí que gosta dos mosaicos decorativos, tá? Nessa categoria estão os florais e os vegetais, né? Essa mistura aí de modelos que representam a natureza. Eles têm propriedade calmante, relaxante, suavizante, tá? E em termos de decoração é muito agradável, é muito luxuoso porque está na linha do Provençal, tá? E por fim, o modelo que mais é pedido é o Rosa dos Ventos e as suas variações, tá? O Rosa dos Ventos, ele é um clássico da humanidade. Eu encontrei, como eu falei lá, desde os templos egípcios, né? Então ele tem esse significado de orientação, força, firmeza, foco, rumo certo, né? E a cristalização. O Rosa dos Ventos, por ser um clássico da humanidade, é um dos modelos mais pedidos aqui na Mosaico, tá? Agora eu vou fazer um lembrete também, que quem quer decorar suas casas, como a maioria dos modelos, a gente parte sempre do desenho da mandala. E mandala, essa palavra em sânscrito quer dizer círculo, né? Então, obviamente, todas partem de um círculo, né? E, então, alguns modelos têm uma adaptação do desenho no quadrado, tá? E as que não têm adaptação no quadrado, a gente tem uma moldura quadrada que se coloca em volta delas. Então, faz com que todas as mandalas, todos os nossos desenhos tenham também um acabamento quadrado que facilita na colocação do piso ou quando a pessoa quer um formato quadrado por algum motivo. Está bem? Quero agradecer a todo mundo por ter ficado aí no vídeo, tá? Muito obrigado. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, que os vídeos são sempre bem interessantes, tá? Vou fazer uma recomendação também. Olha lá, se você se interessa por mandalas e entender o significado das mandalas, nós temos um vídeo que é tradução e interpretação das mandalas, onde eu mostro aqui na produção os modelos e faço a explicação de cada um deles, tá? E, por fim, vou pedir que se você conhece alguém que se interessa por essa forma de decoração ou que está trabalhando, decorando a sua casa, você indica esse vídeo para ele, pode ser uma sugestão muito boa de elegante de criar alguma decoração para a sua casa. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Até mais.